Hi everyone, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula cumprimentando o nosso intérprete. Hi Kelvin! Então, a aula de hoje nós vamos falar vamos aprimorar, como sempre, o nosso vocabulário através dos textos e vamos aprofundar sobre o presente simples e o presente contínuo. Então, observe as figuras e mostre para mim e vamos, através das figuras, responder as questões que estão acontecendo ali. Então, nós temos a primeira imagem, letter A, a segunda imagem, letter B, e a terceira imagem, letter C. What's she doing? O que ela está fazendo nessa primeira imagem? What are the kids doing? O que as crianças estão fazendo na segunda imagem? E what are they doing? O que eles estão fazendo na terceira imagem? Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já retorna. Observando as nossas imagens e as nossas perguntas, what's she doing? O que ela está fazendo nesse primeiro momento? She's driving a car. Ela está dirigindo um carro. What are the kids doing? The kids are cooking. Eles estão cozinhando. E what are they doing? They are climbing a mountain. Estão escalando uma montanha. Nós utilizamos esse exercício para lembrarmos a respeito do presente contínuo e do presente simples. No nosso caso, o presente contínuo sempre é usado para expressar uma ação que está em progresso, ou seja, no momento da fala, a ação está acontecendo. Na relação com a língua portuguesa, nós temos o presente contínuo a função do ando, endo e indo dentro dos verbos. Essa função ela acontece quando nós utilizamos a partícula ing ou ing dentro do verbo na formação de presente contínuo. Então, se eu digo, she is driving a car, ela está dirigindo um carro. The kids are cooking, as crianças estão cozinhando. E they are climbing a mountain, eles estão escalando uma montanha, que é as partículas ando, endo e indo quando a gente tem dentro da língua portuguesa. A construção do presente contínuo sempre vai funcionar como? Nós vamos ter um sujeito, seguido do verbo to be, relacionado a esse sujeito, o verbo principal com o ing e o complemento da frase. Por exemplo, she's studying English now. Ela está estudando inglês agora, neste exato momento. No momento da fala, a ação está acontecendo. Quando estamos trabalhando com formas negativas, por exemplo, nós só vamos acrescentar a partícula not depois do verbo to be, am, is ou are. He's not playing the electric guitar at this moment. Ele não está tocando guitarra ou guitarra elétrica nesse momento, nesse exato momento. Então vejam que eu estou utilizando a partícula not depois do verbo to be. Sempre vai ser nessa ordem. Pode ser contraída também. She ou he isn't ou aren't, por exemplo. Na frase interrogativa, ou para elaborarmos perguntas, nós vamos inverter a posição do verbo to be em relação ao sujeito. Vamos iniciar a frase com o verbo to be, seguindo do sujeito, o verbo principal com o ing, o complemento e lembrando do ponto de interrogação no final. Is Marianne talking to Bob? Mariana está falando com o Bob? Então, a pergunta, duas possíveis respostas. Yes, she is. No, she isn't.
Sim, ela está. Não, ela não está. Confirmando ou negando a informação que já está na pergunta. O presente simples, on the other hand, o presente simples, por outro lado, ele vai descrever fatos, ele vai descrever rotinas, né, que se repetem dentro do sujeito. O presente simples, como o nome já diz, é utilizado em situações cotidianas, rotinas, como eu disse para vocês, que se repetem e definem o sujeito. My mother cooks very well. Então aqui eu tenho um fato, minha mãe cozinha muito bem. Na forma negativa, nós vamos utilizar as auxiliares do para o sujeito. I, you, we, they e does para he, she e it, juntamente com o not no verbo, o not e o verbo na forma base. Por que na forma base? Porque na forma afirmativa nós vamos fazer uma alteração em he, she e it. Como exemplo, my mother cooks. O verbo na estrutura é cook. Mas nesse caso, cooks porque eu estou falando da minha mãe para vocês. Eu estou falando com vocês sobre a minha mãe. Dessa forma, terceira pessoa. Quando eu vou utilizar a negativa, eu vou utilizar auxiliar does, quando eu estiver falando dela, por exemplo, e o verbo na forma base. Então, eu vou tirar esse S, o ES, o IES, quando aparecer dentro dos verbos na forma afirmativa. My mother doesn't cook very well. Vejam que aqui eu adicionei a partícula does, o not, na junção doesn't, e o verbo na forma base. They don't bring the books to the class. Eles não trouxeram os livros para a aula. Como eu disse para vocês, don't corresponde a do not e doesn't corresponde a does not, ok? Lembrando que does eu utilizo com he, she e it e do eu utilizo com os outros sujeitos dentro das frases. Na forma interrogativa, nós vamos iniciar a frase com auxiliar do ou does, dependendo do sujeito, e caso seja uma question word, ou uma information question, né? O que seria isso? Uma pergunta informativa que não podemos responder apenas com sim ou não, iniciamos com a question word e o verbo auxiliar. Então, what do you do on weekends? Aqui eu não posso responder com sim ou não. O que você fez? O que você faz nos seus finais de semana? I cook pancakes on weekends. Eu cozinho panquecas, eu faço panquecas nos finais de semana. Does the mother cook well? Yes, she does. A mãe cozinha bem? Sim, ela cozinha. Observem que a primeira pergunta ela é uma information question, porque eu preciso dessa informação, mas a segunda é a yes or no question. Por quê? Porque simplesmente nós vamos utilizar a informação que está na frase para afirmar ou não, para confirmar ou não essa informação. Por isso que podemos utilizar yes or no, ok? Agora, eu quero que vocês organizem as palavras para formarmos as frases. Então nós temos he like watching TV, but he not watch at the moment because he sleep. Na primeira. Né? E na segunda, what Wendy do at the moment she clean her teeth bathroom. Então aqui nós temos as frases, a frase está em desordem. Vocês vão colocar em ordem para que ela faça sentido. Lembrando que pode ser tanto no presente simples quanto no presente contínuo. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Observando o nosso exercício, como eu disse para vocês, as frases elas estão fora de ordem. Então, vamos organizá-las de forma que elas façam sentido. Então, he likes watching TV, but he's not watching TV at the moment because he's sleeping. Aqui nós temos presente contínuo. Ele gosta de assistir TV, mas não está assistindo TV neste momento, porque está dormindo. Ele está dormindo. Observem a estrutura de presente contínuo. Nós temos o ing em watching, forma negativa, he is not watching. At the moment, aqui está uma dica para vocês. Quando a ação está acontecendo no momento da fala, nós vamos ter algumas expressões que vão auxiliar. Agora, nesse momento, neste período. Então, são palavras que vão auxiliar para vocês identificarem se são presente contínuo ou presente simples. Na segunda, what's Wendy doing at the moment? She's cleaning her teeth in the bathroom. O que o Wendy está fazendo nesse momento? Ela está limpando ela está escovando, né, os dentes no banheiro. She's cleaning her teeth in the bathroom. Então vejam, mas ali a expressão at the moment auxilia vocês para sabermos que a ação acontece no momento da fala. Agora nós temos a continuidade, mas observem que aqui nós temos um símbolo, o símbolo not. Então provavelmente a frase 3 vai ser uma forma negativa. Então, Mother can help me now because she cook kitchen. Where your cousin live? She live in Sydney, Australia. Tim usually go work bicycle. Mesma ideia, vou dar um tempo para vocês para colocarem a construção em ordem. Lembrando que pode ser tanto presente simples quanto presente contínuo. Vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. Na nossa construção, como eu disse para vocês, toda simbologia ela é importante para sabermos qual é a estrutura que vamos utilizar. Na número 3, nós temos My mother can't help, porque can, negativo, can't help me now because she's cooking at kitchen. Minha mãe não pode me ajudar agora porque ela está cozinhando na cozinha. Uma situação que eu quero que vocês observem ali, she's. She's é a contração de she is. Então nós temos uma formação de presente contínuo. She's cooking, verbo to be e o verbo principal com ing. Na número 4 é uma pergunta. Where does your cousin live? She lives in Sydney, Australia. Aqui vejam que não é uma formação de presente contínuo, mas uma formação de presente simples. Onde o seu primo mora, ou sua prima mora? Ela mora em Sydney, Austrália. Uma pergunta, temos auxiliar does, que vai nos lembrar dessa situação, e a forma afirmativa, she lives, porque eu estou falando com vocês da minha prima, que ela mora em Sydney, na Austrália. E na 5, Tim usually goes to work by bicycle. Aqui também fica uma dica para vocês. O que nós podemos utilizar na forma, quando estivermos trabalhando com o presente simples? Identificar advérbio de frequência. Usually, geralmente. Né? No presente contínuo, a ação acontece no momento da fala. No presente simples, é uma rotina, é um fato. Então, advérbios de frequência vão auxiliar vocês nesse sentido, ok? Agora,
Read the paragraph and answer the questions. Então, vamos ler o parágrafo e responder as perguntas que estão em ordem aqui para vocês. Hello, my name is Douglas Hunter. I'm pilot for British Airlines. I fly planes. I'm not working today. I'm playing golf. It's my favorite sport. Então aqui são algumas informações sobre o Douglas Hunter, o que ele faz, o que ele está fazendo no momento e o que ele gosta de fazer. Então nós temos what's his name, qual o nome, what does he do, qual a ocupação, what's he doing now, o que está fazendo neste exato momento, what's his favorite sport, qual o esporte favorito. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso parágrafo, que auxilia na resolução das nossas questões, nós temos lá, what's his name? Douglas Hunter. What does he do? He's a pilot. Então, o nome, Douglas Hunter, o que ele faz? É um piloto. I am a pilot. What's he doing now? O que ele está fazendo neste exato momento? I'm playing golf. Ele diz, estou jogando golfe. Então, he is playing golf. E, claro, qual é o esporte favorito dele? Golf, porque ele enfatiza, it's my favorite sport, é meu esporte favorito. Agora, nós temos um segundo parágrafo. He is Gordon Lester, he's a champion jockey, he rides racehorse, but he isn't riding a racehorse now. He is dancing with his wife. Mesma situação, nós temos um parágrafo, temos algumas informações e eu quero que vocês, através do parágrafo, coletem tais informações e verifiquem se as frases estão no presente contínuo ou no presente simples. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Observando o nosso parágrafo, que vai servir de base para as nossas perguntas, what's his name? His name is Gordon Lester.
What does he do? He rides his horse. Então, o nome dele é Gordon Lester. Ele anda ou ele corre com cavalos de corrida. Is he a good jockey? Yes, he does. Ele é um bom atleta? Sim, porque ele enfatiza que ele é campeão de hipismo. Where's he now? Aonde ele está agora? He isn't riding a racehorse. Ele não está andando a cavalo. What's he doing? He is dancing. O que ele está fazendo? He is dancing with his wife, que é a resposta da questão 6. Who's he with? Com quem que ele está nesse exato momento? Se ele está dançando com a sua esposa. Ok? Agora, mais um exercício, mais um parágrafo para nós extrairmos as perguntas para fazer a resolução. They are Bob and Michael. They teach English in a school. They aren't teaching now. They are in the pub. They are talking and laughing. Então, mais uma situação, mais um pequeno parágrafo para auxiliar vocês no momento para responder as 5 perguntas. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. No nosso parágrafo, né? Então, who are they? Quem são? They are Bob and Michael. Do they teach? Yes, they do. Eles ensinam? Eles são professores? Sim. What do they teach? They teach English. O que eles ensinam? Inglês. Where are they now? Onde eles estão? They are in a pub. Eles estão em um pub. What are they doing now? O que eles estão fazendo agora, neste exato momento? They are talking and laughing. Conversando e dando risada. Ok? Students, nessa aula nós falamos sobre a relação de presente simples e presente contínuo e verificamos através dos exercícios como utilizar e como verificar essas situações. Ficamos por aqui. See you and bye bye.